Teleaula Parnamirim. Olá, pessoal. Estamos na nossa terceira aula de ciências. Professor Marcelo Fosfato. E hoje nós vamos falar sobre atmosfera e biosfera. Pega o livrinho de vocês, no capítulo 4, na página 66, para que nós possamos acompanhar o conteúdo. Tá bom? Capítulo 4, página 66. Atmosfera e biosfera. Antes de começarmos a falar sobre atmosfera e biosfera, vamos aí rever o desafio da aula anterior. Viu? Foi feita uma proposta para que vocês pudessem elucidar e responder a pergunta, a indagação que referia o real motivo desta água estar envolta desse copo. Então você tinha um copo, a situação problemática, você tem um copo, e esse copo com água gelada, depois de um certo tempo, ele começa a formar uma camada de água líquida ali no interior, por trás, ou melhor, em volta do copo. Qual seria o motivo disso? Bom, nós sabemos que existe uma massa gasosa que nos envolve. Então, a partir do momento que esse copo, que se encontra com temperatura menor, essa parte externa entra em contato com o vapor d'água que circula ao redor do copo, então esse vapor d'água passa do estado físico gasoso para o estado físico líquido. Então, esse é o real motivo desta água ficar por fora do copo. Alguns imaginam que a água atravessou, né, e permeabilizou-se para fora do copo, mas isso não acontece. Por favor, não pense assim. Esta água que se formou ao redor do copo foi decorrente do vapor d'água que estava ali na forma gasosa e encontrando uma baixa temperatura por conta da água ali no interior do copo, ela formou essa camada por volta da parte externa do copo, tá bom? Nas próximas aulas daremos mais desafios para vocês. Vamos lá. Para que nós possamos iniciar o nosso conteúdo, vamos aqui suscitar algumas indagações. Primeira indagação: em que camada da Terra se encontra o ar que respiramos? Segunda: o que é pressão atmosférica? Terceira indagação: em quais regiões do planeta podemos encontrar várias formas de vida? E por fim, qual a área da ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente? No decorrer da nossa aula, nós vamos procurando, encontrando a resposta para essas indagações. Vamos começar aqui a nossa aula falando sobre a composição gasosa da atmosfera. Mas antes vamos lembrar o que é a atmosfera. A atmosfera é toda esta massa gasosa que envolve a Terra. Tá bom? E esta massa gasosa, apesar de nós imaginarmos que a sua totalidade ou o seu grande percentual é de gás de oxigênio, isso é uma conclusão errada. Na realidade, o maior percentual de gás atmosférico ele é de nitrogênio. Analisemos aqui um gráfico arredondado, que nós vamos chamar de gráfico de pizza. Pelo formato que tem, pela distribuição dos cortes aqui, que serão analisados, parecerem semelhante a uma pizza, né? Isso aqui é só uma analogia para que o aluno possa perceber a estrutura desse gráfico aqui. Então, o gráfico trata sobre a distribuição dos gases na atmosfera. Tá bom? Gás carbônico, ou outros gases, gás de oxigênio e gás de nitrogênio. Em azul, nós temos aqui a totalidade do gás nitrogênio. Então, nessa estrutura arredondada aqui, ou redonda, o maior percentual aqui é de azul. E o azul é o quê? Gás de nitrogênio. Você encontra essa mesma disposição gráfica lá no livro de vocês, na página 67. Tá bom? Então, nesse gráfico aqui, que representa a composição da atmosfera da Terra, gasosa, né? Nós temos o nitrogênio com
78%. Em um menor percentual, o gás necessário à nossa sobrevivência, o gás oxigênio, com 21%. Então, se você somar 78 com 21, vai ter um percentual de 99%. Então, 99% aqui da composição atmosférica de nitrogênio, de gás nitrogênio e gás oxigênio. E este 1% que vocês vão ver nesse mesmo gráfico no livro de vocês, se refere aí a outros gases. Vapor d'água, gás carbônico, monóxido de carbono e assim por diante. E este gráfico aqui ao lado, apesar de não estar no livro de vocês, ele representa a mesma coisa aqui do gráfico anterior. A distribuição dos gases ou a composição da atmosfera atual. Tá bom? Só que a disposição aqui é diferente. Aqui, eu, em vez de colocar um gráfico arredondado, eu coloquei o chamado gráfico de barras, onde, pela legenda, cada um dos elementos serão representados por barras, por colunas. Viu? Atente aqui, não se confunda, por favor. Aqui eu coloquei em vermelho o gás nitrogênio. Aqui eu coloquei em azul o gás oxigênio. E o restante que ficaria um percentual para demais gases. Aqui, nesta coluna aqui, nós temos o percentual do gás nitrogênio. É a mesma coisa daqui, só que com uma distribuição diferente. Uma distribuição gráfica diferente. Aqui eu tenho um gráfico de pizza, aqui eu tenho um gráfico de barras. Então, praticamente, quase que 80%, isto é, 78% ali de gás nitrogênio. A mesma representação, tá bom? E de gás oxigênio, cerca de 21%. Olha aqui a marcação aqui, um pouco acima do 20%. Resta um percentual de 1% para nós totalizarmos os 100% dessa composição atmosférica atual. Tá bom? Então, a representação pelo gráfico de pizza e a representação pelo gráfico de barras da atmosfera ou da distribuição dos gases atmosféricos da Terra. Tá bom? Concentração de ar versus altitude. Você vai encontrar essa informação lá na página 67 do livro de vocês. Só que lá você tem só um quadrado e vários pontinhos representando as moléculas do gás atmosférico. Viu? Mas o que nós devemos saber? Nós devemos saber que a nível do mar, a concentração de ar atmosférico é diferente de um nível mais elevado. Então, quanto mais eu subo, quanto mais eu me elevo, quanto maior a minha altitude, menor é o número de partículas, é o número de massa gasosa. Por que isso acontece, professor? Se eu estou a nível do mar, tá bom? Eu tenho a maior concentração de ar atmosférico. Por que isso acontece? Porque esta produção gasosa, ela acontece justamente na região dos oceanos. Então, o gás ou o ar atmosférico, basicamente, a produção dele, a fotossíntese que produz oxigênio, ela ocorre ali a nível do mar. Viu? Então, por isso que a concentração aqui é maior. Então, até ele se dissipar totalmente ali, ó, então cada vez mais vai diminuindo a concentração de ar. Então, se você tende a subir uma elevação, uma montanha, então o ar vai se tornando mais rarefeito. Esta é a expressão, vai tornando-se mais raro, né? A menor quantidade. Então, o que você tem aqui? Você tem uma massa gasosa a nível do mar, uma quantidade de partículas maior do que na região mais elevada. Viu? E a pressão atmosférica? A pressão atmosférica segue na mesma ideia. Se você entendeu que aqui, a nível do mar, ou em menor altitude, tem uma maior concentração, você também vai entender a pressão atmosférica. O que é a pressão? A pressão é alguma coisa em cima de outra, apertando. Viu? Isso é uma pressão. Quando você aperta a mão de alguém, você fez uma pressão. Né? Quando você
Segura uma coisa e aperta, você fez uma pressão e assim por diante. Não é tão diferente da pressão atmosférica. A pressão atmosférica, como o próprio nome está dizendo, é a pressão do ar atmosférico. Sobre quem? Sobre nós. Isso influencia? Influencia demais. Tá bom? Então vejamos aqui como é que acontece. Se eu estou numa região mais alta, mais elevada, com maior altitude, eu tenho uma menor pressão. Se eu estou numa região mais baixa, menos elevada, com menor altitude, eu tenho uma maior pressão. Professor, para eu não confundir, como é que isso ficaria? Olha, analisa aqui o gráfico. Olha a quantidade de bolinhas representando o ar atmosférico que eu tenho nessa região superior. E olha a quantidade de bolinhas representando o ar atmosférico, o mesmo ar atmosférico que eu tenho na região inferior. Então, se eu tenho um indivíduo nesta altitude aqui, então a quantidade de bolinhas sobre a cabeça dele, representando a pressão atmosférica, é menor. Se eu tenho um indivíduo mais aqui embaixo, mais embaixo, a quantidade de bolinhas sobre a cabeça dele é maior. Por isso, a pressão atmosférica também é maior. Tá certo? A atmosfera, ela possui algumas camadas. Essas camadas fazem com que o próprio ser humano ele passe a utilizá-la de forma adequada. Por exemplo, se ele tem uma aviação, essa aviação só pode ir a tantos metros de altitude. Se ele vai lançar um satélite, esse satélite só pode ir a tantos metros de altitude. E a partir de tantos metros de altitude é que ele vai entrar na órbita da Terra e assim por diante. E o estudo pelo homem dessas camadas da atmosfera faz com que cada vez mais o homem conheça essa composição e passe a utilizá-la da melhor forma, ou da forma mais adequada possível para ele. As camadas atmosféricas são 5. A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essa camada de ar que está me envolvendo agora, que está te envolvendo aí na sua casa, ela recebe o nome de troposfera. Um pouco mais acima, né, e a diferença entre as camadas de ar vai ser justamente a altitude, né? Cada camada de ar, ela vai até determinada altitude. Depois disso surge outra camada e assim por diante. Então, a troposfera, se eu não me engano, vai até 15 quilômetros de altitude. Depois vem a estratosfera, mesosfera, que é do meio, termosfera, onde circula os satélites, e exosfera, que já é fora da camada da Terra. Essa atração gravitacional que a Terra exerce é bem menor. Então, essa atração gravitacional na troposfera, que é essa força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro, chamada de gravidade, ela é bem maior. E cada vez mais que você vai seguindo as camadas mais externas, mais elevadas, essa pressão, ou melhor, essa gravidade vai diminuindo. Entre a estratosfera e a troposfera, existe a chamada camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma massa que fica entre a estratosfera e a troposfera. E a função dela é justamente impedir ou segurar uma grande quantidade de raios que provenientes do Sol, que para a nossa pele, eles seriam danosos. Provocariam mutações e assim por diante. Esta camada de ozônio, ela faz esse filtro dessa radiação solar, e aí, cada vez mais, o homem consegue sobreviver sem esse impacto direto do Sol no nosso corpo, na nossa pele. Porque esse impacto vai provocando mutações e outros problemas, se ele for direto, incidente direto. A camada de ozônio é um filtro
que diminui essa quantidade de radiação solar que atinge a Terra. Necessária para poder aumentar ou equilibrar a temperatura da Terra, mas ela é bem importante porque sem ela, cada vez mais problemas podem surgir de mutação ou de malformação dos seres vivos. Essa camada de ozônio vem sendo destruída há algumas décadas atrás, né? A política agora vem melhorando para poder diminuir alguns elementos que são lançados por condicionador de ar, por geladeiras, por spray, né? Chamado de CFC, clorofluorocarbono. Hoje esses produtos que são provenientes do funcionamento desses aparelhos, eles estão sendo substituídos pelo HFC, hidrogênio fluorocarbono, que não degrada muito a camada de ozônio. Propriedades do ar. O ar, ele possui algumas propriedades, dentre elas a pressão, o peso, a compressibilidade, a expansibilidade. E aí vem a pergunta: o ar, ele é uma matéria? O conceito de matéria diz que tudo aquilo que ocupa lugar no espaço recebe o nome de matéria. Será que o ar ocupa lugar no espaço? Eu passo a mão aqui, não sinto nada. Eu caminho, não sinto nada, sinto o impacto do vento. Será que eu consigo perceber que o ar ele é uma matéria, ele ocupa um lugar de espaço? Com certeza. Vejamos aqui na primeira propriedade, peso. Só lembrando que peso, pressão, compressibilidade e expansibilidade são propriedades do ar que vocês vão ver lá na página 69 do livro de vocês. Temos duas situações, problema aqui, para demonstrar que o ar ele tem peso, sim. Viu? A situação 1 e a situação 2. Não sei se vocês estão enxergando aí, mas aqui eu tenho um balão seco, sendo pesado em uma balança digital. E aqui o peso que está apontando é de 2,4 gramas. Na situação 2, eu tenho esse mesmo balão, só que o cara, a pessoa foi e encheu esse balão. Ele está cheio de ar dentro dele. Será que esse peso vai ser o mesmo? Com certeza não. Aqui eu tenho uma diferença de pouco mais de 5 gramas, mostrando que o ar, ele tem, ou miligrama, né? Mostrando que o ar ele tem essa sua relevância, essa sua importância em relação ao peso. Se você pegar um balão seco, pesar, um balão cheio, pesar, ele vai dar uma diferença. Essa diferença é justamente a massa gasosa que está ali. Então mostra que o ar ele tem peso sim. Não tem peso como uma pedra ou uma outra matéria sólida, mas ele tem peso, tá bom? Pressão. O ar, como é que comprova a pressão de ar? Simples. Você vai enchendo um balão ou uma bexiga, enche. Cada vez que está enchendo, cada vez mais que você vai enchendo, essa quantidade de ar aqui, ela vai formando pressão, vai apertando, vai se jogando entre essa parte que envolve aqui o balão aqui. E vai chegar um momento que se você continuar injetando ar no interior ali, o que vai acontecer? Vai estourar o balão. Por quê? Porque não cabe mais ar atmosférico, mas você mesmo assim colocou, né? Mostrando que o ar realiza uma pressão sobre os corpos também, viu? Então, peso, o ar pesa, o ar tem pressão, e o ar também, ele se expande ou ele se comprime. Isso é fácil. Quem já pegou uma seringa de injeção, sem agulha, logicamente, para não se machucar ou se contaminar, e colocou essa seringa na mão e apertou, percebeu que ele vai até uma certa determinada distância. Então, imagine que o ar aqui nessa região, ele está mais solto, mais largadão aí, né? Quando você vai empurrando essa estrutura aqui chamada de êmbolo, apertando aqui logicamente, você fecha
essa parte anterior e aí você empurra o êmbolo. Quando você empurra o êmbolo, a tendência é que esse ar vai ficando cada vez mais comprimido, mostrando que tanto o ar se expande como se comprime. Né? Se expandir é se relaxar, aumentar ali, e comprimir é ele ficar cada vez mais agrupados as suas moléculas. Tá bom? Pressão atmosférica. Vocês vão ver aqui no experimento de pressão atmosférica, lá no exercício de vocês, ao término do capítulo. Aqui eu trouxe esse mesmo experimento para vocês, mostrando a pressão atmosférica aqui. Você tem esse experimento na página 74. E aqui ele tem uma coluna com água, medindo 70 centímetros. Perceba que a pressão atmosférica aqui empurra essa água, aqui é um caninho, né, uma coluna, que tem um contato com essa água entra por aqui. Se eu tenho uma maior pressão, essa água tende a aumentar o volume. Então aqui a minha coluna aqui está medindo 70 centímetros. Se eu colocar ela sobre a montanha, 70 centímetros, só um experimento. Se eu colocar lá a nível do mar, ela passou para 76. Por quê, pessoal? Porque esta pressão, a pressão atmosférica aqui, ela é maior a nível do mar do que nas altas ou nas elevadas altitudes. Tá bom? Biosfera, vocês encontram na página 75. A biosfera é aquele ramo da ciência, ou aquela parte que diz que todo lugar onde tem vida faz parte da biosfera. Viu? E aqui nós temos o conceito de ecologia. A ecologia vai estudar a relação do ser vivo com o meio ambiente. Qual o papel dele no meio ambiente? Viu? E aí nós temos o conceito de espécie, isso ali na página 75 do livro de vocês. A espécie é um representante, mas não só um representante. Ele, para ser considerado espécie, ele tem que relacionar com outro semelhante dele e gerar descendentes férteis. Este é o conceito de espécie. É um indivíduo que se relaciona com o indivíduo do mesmo grupo dele ali, gerando descendentes férteis. Por que tem que ser férteis? Porque se não forem férteis, você não vai conseguir restabelecer os indivíduos que vão sendo mortos durante o tempo ali, né? Então toda a população tem que restabelecer os indivíduos que estão sendo mortos, predados e assim por diante. Habitat versus nicho ecológico. Qual a diferença entre um e outro? Habitat é o lugar onde o ser vivo vive, tá bom? Aqui, por exemplo, uma onça-pintada vive na floresta amazônica ou na Mata Atlântica. Aqui eu tenho aqui um representante que é endêmico, ele é desta região, que é o lagarto do folhiço, o Coleodactylus natalensis. É uma espécie de Natal, olha só. Onde você pode encontrar? Lá no Parque das Dunas, viu? Ele é bem endêmico daquela região de Mata Atlântica ali. Viu? Então, é o local onde ele vive. Você não vai procurar uma onça no shopping, né? Ou na cidade. Não é para estar ali. Viu? O ambiente dele é ambiente de floresta, de mata, onde ele pode buscar os seus recursos alimentares. Viu? E o nicho ecológico é o papel dele, para que ele serve no meio ambiente. Por exemplo, apesar de ser, o pessoal achar cruel, mas a função do grande predador de uma onça-pintada é diminuir a população, vamos supor, de capivaras, e assim por diante. Então, o papel dele naquele meio ambiente é chamado de nicho ecológico. Assim como o papel, por exemplo, de uma abelha é polinizar as flores. Então, este é o seu nicho ecológico. O papel, a função do ser vivo no meio ambiente é chamado de nicho ecológico. Cadeia e teia alimentar. A cadeia alimentar é uma relação linear. O que é a cadeia e teia alimentar? É a relação de seres vivos. Naturalmente, eu tenho um vegetal que serve de alimento para um inseto, que serve de alimento para um anfíbio, que serve de alimento para um réptil, que serve de alimento para uma ave. Então a energia aqui do vegetal passa para o grilozinho quando ele consome esse vegetal. A energia do grilo passa para o sapo quando ele consome esse grilo. E assim por diante. Tá bom? Esses indivíduos que consomem outros indivíduos recebem o nome de consumidores. E os que não consomem nenhum indivíduo, os que produzem seu próprio alimento, são os produtores.
Viu? Os produtores são os vegetais e os consumidores são os demais seres vivos que consomem a si ou consomem o vegetal. Tá bom? Então, a cadeia alimentar é uma relação linear, enquanto que a teia alimentar, um emaranhado de possibilidades, como eu tenho aqui, é uma relação de possibilidade. Por exemplo, esse capim pode ser consumido por essa lebre, por esse coelho, mas também pode ser consumido por alguns insetos. Esse coelho aqui, esse roedor, pode ser consumido por uma águia, uma coruja, mas pode ser consumido também por uma cobra. E assim por diante. As relações possíveis ali emaranhadas recebem o nome de teia alimentar. Vocês encontram esses gráficos lá na página 78 e 79 do livro de vocês. Biodiversidade, sustentabilidade e biopirataria. Biodiversidade são as diversas formas de seres vivos, os diversos tipos de seres vivos que se encontram no ambiente. Quanto mais biodiverso for aquele ambiente, melhor para aquele ambiente. Viu? Então, quando fala em biodiversidade, lembre-se que não é somente de animais, mas também de vegetais. Sustentabilidade já mostra aqui essa imagem. O que é sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? É o próprio desenvolvimento chegar em um ambiente sem agredir. Lógico, a agressão vai ocorrer, mas com a agressão mínima do meio ambiente, com o menor número de impacto ambiental. Então, a indústria deve existir? Deve, mas ela não precisa poluir o rio, ela não precisa poluir os mares, e assim por diante. Viu? Sustentabilidade quer dizer, é o desenvolvimento do ser humano com o mínimo de agressão possível no meio ambiente. Para finalizarmos, vamos deixar um desafio para a próxima aula, que envolve o conceito de pressão. Viu? Aqui tem um rapaz aqui, você pode fazer isso em casa, com um canudinho, sugando a água. Tá bom? Logicamente, a gente vai perceber que o nível de água vai diminuir. Mas, se ele pegar esse canudo e cortar o canudo, se ele pegar esse canudo e fizer uns furinhos, será que ele vai ter a mesma performance? Será que ele vai ter, esse líquido vai ser succionado com a mesma velocidade? Isso vocês vão me responder. E o desafio é, o que acontece com a sucção do líquido quando fazemos furos no canudo ou rasgamos uma das pontas? Será que vai ser a mesma coisa? Por que será? Tá bom? Eu encontro vocês na próxima aula, viu? E a gente finaliza por aqui. Um abraço para todos, pessoal aí, estudem, peguem o seu material, viu? Não deixem de fazer as leituras dos capítulos que estão sendo orientados aqui e não deixem de concluir ou de tentar fazer o nosso desafio. Tá bom? Até logo, vejo vocês na quarta aula de ciências, do 6º ano. Teleaula Parnamirim.